Boa noite, Dom. Eu nunca tinha pensado em compartilhar essa história, mas ando sentindo que preciso falar sobre o que aconteceu comigo. Quando me mudei de uma cidadezinha do interior de São Paulo para a capital, eu estava com 22 anos. Era a primeira vez que eu passaria tanto tempo longe de casa, mas a proposta de emprego como cuidadora infantil na casa dos Batista parecia uma oportunidade interessante. Moradia em um bairro de classe média alta, um salário razoável e a chance de conhecer um lado mais movimentado do meu próprio estado. Minha ideia era juntar algum dinheiro e, quem sabe, retomar os estudos. Eu achava que estava preparada para qualquer situação, mas não imaginava o quanto eu estava enganada. O primeiro contato com a família aconteceu em uma tarde nublada, assim que cheguei à capital paulista. O Sr. Batista me buscou na estação de ônibus, cumprimentando-me com um aperto de mão firme e um sorriso discreto. Ele explicou que trabalhava o dia inteiro e quase não ficava em casa, mas me garantiu que eu poderia procurá-lo se precisasse de algo. A dona Helena, esposa dele, falava de modo calmo e tinha gestos delicados, embora parecesse sempre ocupada com algum compromisso. Ela me mostrou os cômodos da casa de forma apressada, como se quisesse voltar logo para o que estivesse fazendo. Eu queria criar um vínculo de confiança, mas não insisti naquele momento. Precisava primeiro me adaptar e entender a rotina deles. A casa ficava em um bairro tranquilo, com muros altos e portões automáticos. As ruas eram largas, cheias de árvores e quase sempre vazias. Por um instante, achei que eu estaria segura ali, pois não conseguia imaginar nada de ruim em um lugar tão organizado e silencioso. Mas logo descobri que a calmaria do lado de fora não refletia o que acontecia dentro daquelas paredes. Os Batista tinham 2 filhos, Vitor e Emílio. O Vitor, o mais velho, tinha 13 anos. Um garoto comum, sempre mergulhado em quadrinhos ou no celular, reclamando de acordar cedo para ir à escola. Nada muito fora do normal. Emílio, por sua vez, tinha 10 anos e me causou uma sensação estranha logo de cara. Quando me apresentei, ele ficou me encarando em silêncio por vários segundos, como se quisesse me avaliar. "Você vai morar aqui quanto tempo?" Ele perguntou de repente. "Talvez por 1 ano", respondi, tentando soar empolgada. Ele não sorriu, só se virou e saiu da sala sem mais comentários, me deixando com a impressão de que eu não tinha ido muito bem na apresentação. Tentei pensar que crianças podem reagir de forma esquisita quando alguém novo chega à casa, mas alguma coisa ali me deixou desconfortável, como se houvesse algo além de timidez. Nas primeiras 2 semanas, fiz de tudo para entender a dinâmica daquela família. Vitor me pareceu tranquilo, pedia ajuda nos deveres de casa ou em alguma tarefa eventual, sem dar trabalho. Emílio, por outro lado, não demonstrava interesse em conversar ou colaborar comigo. A dona Helena só dizia que ele era difícil e precisava de tempo para se acostumar com a minha presença. Esse foi o máximo de explicação que obtive. Com o passar dos dias, notei que Emílio tinha o hábito de me observar de longe, sem falar nada. Eu estava lavando pratos, preparando o jantar ou dobrando roupas, e quando levantava o olhar, lá estava ele em algum canto me analisando em silêncio. A primeira experiência que realmente me assustou aconteceu certa noite, depois que voltei do mercado. Entrei no quarto que me deram, acendi a luz e comecei a me organizar para dormir. Quando puxei o edredom, percebi que havia algo de errado embaixo do lençol. Ao olhar mais de perto, encontrei vários alfinetes espetados, todos virados para cima. Meus olhos se arregalaram ao ver os furinhos no tecido, sinal de que aquilo tinha sido muito bem planejado. Na mesma hora, senti um medo forte e pensei em Emílio. Procurei me acalmar, tirei tudo e joguei fora. Passei a noite praticamente em claro, sem saber se contava ou não para os pais dele. Tinha medo de que não acreditassem em mim e eu acabasse perdendo um trabalho que era tão importante. No dia seguinte, fiquei atenta ao comportamento de Emílio. Ele continuava na dele, mas, quando o pai ou a mãe estavam por perto, fingia normalidade. Em certo momento, Dona Helena me chamou para dizer que estava contente com meus serviços, mas achava que eu andava um pouco assustada. Por mais vontade que eu tivesse de contar sobre os alfinetes, preferi ficar quieta. Tinha receio de passar por exagerada. Os problemas foram crescendo.
Emílio passou a inventar histórias absurdas, dizendo que eu o deixava sozinho para passear na rua, ou que nunca o ajudava na lição de casa. O Sr. Batista começou a me encarar com desconfiança, e eu percebia que ele já tinha menos paciência comigo. Por mais que eu negasse tudo, Emílio sustentava as mentiras com tamanha tranquilidade que eu mesma quase duvidava de mim. Era uma situação sufocante. Em um fim de tarde, estávamos todos nos preparando para um churrasco na casa de parentes e me pediram que cuidasse do jardim. Foi então que senti um cheiro muito forte e desagradável. Fui seguindo o rastro até um ponto do quintal onde a terra parecia recém-remexida. Usei uma pequena pá para cavar e encontrei a cena mais chocante que já vi. 2 pássaros e um gato mortos, com cortes profundos e manchas de sangue seco. Pelos e penas espalhados de forma perturbadora. Fiquei horrorizada e saí correndo para dentro. Procurei a dona Helena tentando explicar o que vi. Ela me escutou, mas não reagiu como eu esperava. Disse apenas: "Chame o Emílio." Em poucos minutos ele chegou com algumas tintas nas mãos, como se estivesse pintando algo lá fora. Quando perguntaram se ele sabia de alguma coisa sobre os animais mortos, Emílio só deu de ombros. "Não fui eu." Dona Helena o liberou em seguida, dizendo que talvez alguma outra criança do bairro tivesse feito aquilo e que não deveríamos pensar no pior. Fiquei sem saber o que dizer. Parecia que ninguém queria tomar uma atitude de verdade. Depois disso, comecei a trancar meu quarto todas as noites. Uma semana depois, aconteceu algo ainda mais perturbador. Acordei de madrugada com a sensação de ter alguém no meu quarto. Abri os olhos e vi uma silhueta pequena ao lado da cama. Era Emílio. Ele segurava algo comprido e metálico que reconheci como uma tesoura de jardinagem daquelas grandes. Meu coração disparou. Gritei sem pensar 2 vezes. Na mesma hora, ele se mexeu rápido, enfiando a tesoura debaixo da cama e dizendo algo sobre estar sonâmbulo. O Sr. Batista e a dona Helena vieram correndo, mas quando viram Emílio com aquela cara inocente, começaram a duvidar de mim. "Eu juro que ele estava com uma tesoura enorme", falei desesperada, apontando para debaixo da cama. Dona Helena pegou o objeto lá embaixo e perguntou a Emílio o que era aquilo. Ele respondeu: "Nunca vi isso aí, deve ser delas." Meu estômago revirou na hora, parecia que nem passava pela cabeça deles que o filho pudesse estar mentindo. Tentei argumentar que eu sempre trancava a porta, mas o Sr. Batista disse que eu devia ter esquecido a chave e que tudo não passava de um equívoco. No dia seguinte, ainda cedo, ouvi um corre-corre no corredor. Em seguida, Dona Helena entrou no meu quarto segurando um colar de pérolas na mão direita. "Como pôde fazer isso com a gente?" ela perguntou revoltada. "Achei esse colar na sua bolsa. Que decepção." Tentei me defender, dizer que jamais roubaria nada e que eu nem sabia da existência daquele colar. Mas enquanto falava, vi Emílio encostado na parede do corredor, observando a cena com um semblante de triunfo. Ali tive a certeza de que não havia mais como provar minha inocência. Fui imediatamente dispensada, sem chance de apelação. Enquanto arrumava minhas coisas, eu chorava. Tinha saído do interior de São Paulo cheia de planos, e tudo ruiu em poucas semanas. Peguei o ônibus de volta no mesmo dia, arrasada. Nos primeiros tempos na casa dos meus pais, fiquei bem abatida, me sentindo uma fracassada. Mas aos poucos, fui me recuperando. Arranjei outro emprego e deixei aquela história para trás. De vez em quando ainda me vem à cabeça a imagem de Emílio no escuro do meu quarto, segurando aquela tesoura. Não tenho ideia do que o levou a ter aquele comportamento tão cruel, nem entendo como os Batista não percebiam o que estava acontecendo. Talvez eles simplesmente não quisessem enxergar. Não faço questão de manter contato para descobrir que rumo Emílio tomou. O que vi ali não se parecia com uma travessura de criança, e fico pensando se esse lado sombrio foi aumentando com o tempo ou se alguém em algum momento colocou freios nisso. É estranho olhar para trás e saber que o emprego que me levou a São Paulo também trouxe meus maiores medos. Mas vejo como uma lição dolorosa. Nem todo lugar arrumado e silencioso é sinônimo de segurança. A escuridão pode estar em qualquer canto, mesmo por trás de muros altos e rostos aparentemente gentis. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias.
Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Vou direto ao assunto do jeito mais sincero possível. Meu nome é Natália. Eu trabalho como bartender num bar simples que fica perto de uma rodovia quase sempre deserta, numa área tranquila da cidade. Apesar do clima sossegado, aparece gente de todo tipo por aqui. Caminhoneiros que rodam longas distâncias, casais que só querem um cantinho rápido e moradores locais, que param para tomar aquela cerveja gelada no fim do dia. A estrutura do bar é bem básica. Tem um balcão comprido, umas mesas quadradas de madeira com cadeiras já gastas, luzes suaves penduradas no teto e um palquinho que às vezes recebe apresentações de artistas da região. Nos fins de semana vem outra pessoa me ajudar no turno, mas nos dias úteis costumo encarar a noite sozinha. Gosto desse ambiente mais calmo, embora em algumas horas bata uma solidão esquisita. O bar não tem luxo nenhum, mas o pessoal do bairro adora as porções de salgadinhos e a música que sai de um aparelho de som antigo. Às vezes, algum cliente escolhe pagode ou sertanejo no velho jukebox, e aí eu passo horas ouvindo o mesmo hit de décadas atrás, sem parar. Não reclamo. Já estou acostumada a lidar tanto com quem exagera na bebida, quanto com quem só quer ficar em silêncio. As gorjetas me ajudam muito, porque a galera acostumada com estrada costuma ser generosa. Num sábado, por exemplo, um grupo de caminhoneiros veio e deixou notas que me garantiram o resto do mês. Mas na terça ou quarta quase não aparece ninguém depois de certa hora. É nesses dias mais vazios que eu acabo prestando mais atenção em quem entra. Foi numa dessas noites calmas, já devia passar de 1 da manhã, que reparei num homem diferente de tudo que costumo ver. Ele entrou e observou o lugar com uma tranquilidade que me deixou intrigada. Estava muito bem vestido, camisa escura de manga longa debaixo de um casaco de qualidade, calça alinhada e sapatos impecáveis. Cabelo penteado, barba por fazer, mas bem arrumada. Parecia ter uns 40 anos. Era algo bem fora do normal, porque a maioria dos clientes nessa hora chega suada, cansada de tanto dirigir. Ele se sentou no balcão e antes de eu perguntar o que ia querer, fez um cumprimento educado com a cabeça. Notei um sorriso contido no rosto dele, como se já soubesse algo que eu desconhecia. Limpei as mãos no pano e fui até lá. Boa noite, o que vai querer? Ele olhou para a prateleira atrás de mim e apontou para uma bebida mais cara que eu guardava no alto do expositor. Fiquei surpresa por ele saber exatamente o que pedir. Enquanto eu preparava o copo, ele perguntou: "Você trabalha aqui há muito tempo?" Respondi que sim, que esse era meu emprego principal e comentei que o bar, apesar de simples, me dava uma boa renda e certa tranquilidade. Ele só balançou a cabeça devagar. Quando entreguei a bebida, ele deu um gole, aprovou com um olhar satisfeito e comentou: "Por que você escolheu ficar num bar tão afastado?" Dei de ombros e soltei uma risadinha. Acho que me acostumei com a rotina. É um trabalho que combina comigo. Conversamos por alguns minutos e logo percebi que ele era culto, muito educado e com um ar de sofisticação que não se vê todo dia por aqui. Em certo momento, ele quis saber se eu já tinha pensado em fazer algo maior na vida. Algo que, segundo ele, combinaria mais com as minhas aspirações. Achei estranho, mas disse que, por enquanto, estava feliz, embora pensasse em outras coisas para o futuro. Ele ouviu com atenção, terminou a bebida, deixou uma nota alta na minha frente e se levantou sem falar muito. Quando agradeci, ele disse: "Pode ser que a gente se veja de novo, Natália. Não perguntei como sabia meu nome. Talvez ele tenha escutado algum cliente me chamando, já que o pessoal daqui me conhece." Ele foi embora e por um tempo fiquei me perguntando se o encontraria outra vez. Depois achei melhor não dar tanta importância. Nesse ramo a gente cruza com todo tipo de gente diferente. Alguns dias depois, numa quinta-feira igualmente tranquila, o mesmo homem apareceu de novo, mas dessa vez acompanhado. Assim que entrou, percebi que havia uma mulher com ele. Devia ter uns 30 e poucos anos, corpo esguio, cabelos claros e um jeito de se vestir moderno. Algo que eu só vejo em lugares maiores, não nessa nossa região. Eles vieram até o balcão e antes que eu pudesse cumprimentar,
A mulher estendeu a mão, encostou no meu braço e elogiou. Você é linda de perto. Fiquei sem saber como reagir. Não parecia grosseria, mas também não era um jeito normal de falar. Sorri meio sem graça e perguntei o que ela queria beber. Ela olhou para o homem como se pedisse permissão e pediu um drink que quase não me pedem aqui, desses com ingredientes mais sofisticados. Enquanto eu pegava as bebidas, os dois começaram a me fazer perguntas sobre a minha rotina, para onde eu costumava ir, se já morei em outro lugar. No começo, respondi tranquila, mas conforme a conversa ia avançando, senti que tinha algo fora de lugar. Em determinado momento, a mulher me olhou nos olhos e perguntou: Você não se cansa de fazer a mesma coisa todas as noites? O sorriso dela era estranho, não parecia nem simpático nem falso, soava ensaiado. Fiquei desconfortável e inventei que gostava do meu trabalho. Foi então que ela, em voz baixa, comentou que trabalhava com eventos exclusivos, festas privadas, coisas para gente especial. Você poderia ganhar 10 mil em um único fim de semana, ela disse com uma confiança que me deixou sem chão. Soltei um riso nervoso, achando que era pegadinha. Ela insistiu que não havia nada de errado, que eu ia conhecer gente influente, abrir portas para um futuro melhor. O homem, ao lado, ficou em silêncio, só observando. Alguns clientes chegaram bem nessa hora, interrompendo a conversa. Eu precisava atendê-los, mas a mulher se levantou, se inclinou sobre o balcão e sussurrou: Já tem gente lá fora que adoraria falar com você. Tira um minutinho e vem ver. Meu coração disparou. Alguma coisa no jeito dela falar me deixou em alerta. Engoli em seco e tentei recusar de forma educada. Ela trocou olhares com o homem e os dois saíram sem fazer barulho, de um jeito tão discreto que quase não notei quando sumiram. Depois disso, fiquei bastante nervosa. Aquela proposta estranha e a insistência dela me ligaram um sinal de perigo. Contei tudo para o meu chefe Paulo, mandando mensagem ainda na mesma noite. Ele disse que viria rápido se algo acontecesse e me orientou a prestar atenção nas câmeras de segurança. Na noite seguinte correu tudo bem, mas eu não conseguia relaxar. Ao sair do bar, achei que um carro com os faróis apagados me seguia. Talvez fosse só paranoia, mas meu instinto dizia que não era coisa da minha cabeça. Passou pouco mais de uma semana e numa madrugada em que o bar estava quase vazio, fui embora um pouco mais cedo. Devia ser perto de 2 da manhã. Assim que pisei no estacionamento, senti aquele arrepio subindo pela nuca. Tinha um carro estacionado do outro lado da rua com o motor desligado. Não consegui identificar o modelo, mas enxerguei uma silhueta no banco do motorista. Tentei manter a calma e segui em direção ao meu carro, fingindo que não notei nada. Quando liguei o motor, olhei no retrovisor e vi que o outro veículo tinha acendido os faróis e começou a me acompanhar, sempre a uma distância que não chamava tanto a atenção. Minha mente estava a mil, procurando o que fazer. Lembrei que havia uma delegacia a alguns quarteirões. Fui direto para lá e estacionei na frente. O carro que me seguia acelerou e sumiu na via principal. Fiquei parada ali por um tempo tentando controlar a respiração e me convencer de que estava segura. Voltei para casa cheia de perguntas. O que queriam comigo? Quem eram essas pessoas? Decidi reforçar os cuidados e passar a mandar mensagem para o Paulo antes de sair do bar. Numa dessas noites, já passava de 00:30, com o movimento quase inexistente. Eu limpava o balcão pensando em fechar mais cedo. Foi quando a porta abriu e eu vi de relance uma silhueta feminina. Meu estômago revirou na hora. Era a mesma mulher. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Eu cumprimentei com um aceno meio frio e avisei que já estava encerrando o expediente. Ela manteve aquele sorriso calculado e se aproximou do balcão. Tirei o celular do bolso e mandei mensagem para o Paulo pedindo para ele vir o mais rápido que pudesse. Você anda muito tensa, né? Ela disse, pondo as mãos no balcão. A gente só queria te ajudar a ter uma vida melhor. Minha voz saiu trêmula. Sinto muito, mas não tenho interesse nenhum na proposta de vocês. O sorriso dela diminuiu um pouco, mas ainda parecia cheio de uma simpatia falsa. Ela pediu um drink simples, dizendo que tomaria rápido e iria embora. Pensei em dispensá-la, mas achei melhor não criar confusão. Enquanto pegava o copo, ouvi a porta de entrada se fechando com um estalo. Foram segundos.
Olhei em direção à entrada e a mulher não estava mais no balcão. Vi pelo vidro que ela corria até uma van escura que aguardava com o motor ligado. Meu coração quase saiu pela boca. Corri e tranquei a porta pela parte de dentro. Logo depois, escutei pancadas na porta dos fundos, como se alguém tentasse arrombá-la. Meu primeiro reflexo foi segurar a tranca e pegar um utensílio pesado. Peguei o misturador de metal mais grosso que encontrei. Liguei para a polícia, mas sabia que eles não chegariam a tempo. Cogitei fugir pela frente, mas fiquei com medo de cair numa emboscada, já que a mulher e a van estavam ali. Nesse instante, vi faróis invadindo o estacionamento. Reconheci o carro do meu chefe. Ele chegou buzinando como se quisesse deixar claro que não estava sozinho. Ouvi passos correndo lá fora e a van arrancou. Corri até a porta da frente, abri e me joguei nos braços do Paulo. Quando a polícia apareceu, analisamos as imagens das câmeras. Foi de gelar a espinha ver 2 indivíduos encapuzados esperando perto da entrada principal, enquanto um terceiro tentava abrir a porta dos fundos. Minhas pernas mal se aguentavam ao ver aquilo. O Paulo anotou a placa da van, mas as autoridades descobriram que não constava em lugar nenhum. Parecia ser falsa ou adulterada. Já faz meses que isso aconteceu e a investigação não chegou a lugar nenhum. O bar reforçou a segurança e agora o chefe não me deixa mais sozinha de noite. Mesmo assim, eu durmo sempre achando que tem alguém de olho em mim. Tentei entender o porquê de terem me escolhido, mas nada faz sentido. O que sei é que escapei por pouco de algo muito maior e assustador do que uma proposta de trabalho estranha. Muita gente me pergunta se continuo no emprego. Sim, continuo. Não vou deixar o medo me tirar do meu dia a dia, mas admito que toda noite fico atenta a cada pessoa que entra, torcendo para que não seja mais um pedaço daquele pesadelo querendo voltar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu nunca imaginei que ser babá no Brasil fosse virar uma das experiências mais inquietantes da minha vida. Cresci em um vilarejo minúsculo no interior da Alemanha, perto de Colônia, e sempre quis viajar pelo mundo. Entre todos os países possíveis, acabei escolhendo o Brasil porque me encantei pela cultura, pelas pessoas e principalmente pelo idioma português, que eu já estudava por conta própria havia cerca de 2 anos. Quando recebi a aprovação da agência de intercâmbio, fiquei radiante. Minha família me apoiou, mas claro que ficaram preocupados, principalmente porque sou filha única e essa seria minha primeira grande aventura longe de casa. Cheguei ao Brasil em um final de semana de muito calor. A família anfitriã que me acolheu mora em um bairro de classe média alta, em um estado do Sudeste, mas prefiro não dar detalhes além disso. A casa não era enorme como as mansões de filme, mas bem espaçosa para me acomodar com conforto. Assim que cheguei, organizaram um jantar de boas-vindas e a menina de quem eu cuidaria, de 8 anos de idade, me recebeu com um bem-vinda meio tímido. Ela não falava quase nada de alemão, o que obviamente não era obrigatório. Na verdade, nem português eu falava com fluência, mas meus hospedeiros eram tão gentis que facilitavam tudo. Logo na primeira semana, a agência me colocou em um grupo de au pairs da mesma região. Au pair é o correspondente a babá aqui no Brasil. Foi ali que conheci a Bia, que acabou se tornando minha melhor amiga no país. Ela não era au pair. Na verdade, era brasileira e participava de um programa de voluntariado para ajudar intercambistas a se enturmarem. Bia estudava letras em uma universidade pública. E quando nos vimos pela primeira vez, já percebi que tínhamos o mesmo senso de humor. Em pouco tempo, trocávamos mensagens todos os dias, ríamos de memes e fazíamos planos para os fins de semana. Uma das coisas que mais me impressionou foi a vida noturna. Mesmo durante a semana, o pessoal combinava de ir a bares ou lanchonetes, e quase todos tinham música ao vivo ou um clima diferente. A Bia me apresentou a um barzinho chamado Varanda, conhecido pelos petiscos e por ter karaokê às segundas-feiras. Lá, percebi que o brasileiro adora cantar, mesmo que nem sempre seja afinado. E eu, que já me achava extrovertida, comecei a me soltar ainda mais.
Meu primeiro choque cultural foi ver que, em vez de ficar envergonhada por não falar português perfeitamente, eu me jogava nas canções, ria dos meus próprios erros e acabava conhecendo gente nova numa boa. Depois de aproximadamente 2 meses, eu já estava acostumada à rotina. Acordava cedo para ajudar a menina com o café da manhã, acompanhava até o ponto onde passava o transporte escolar, tinha umas horas livres e depois buscava ela no fim do dia. Nos finais de semana eu saía com a Bia e outras pessoas do grupo de intercâmbio. Foi em um desses encontros que conheci o Leon. Ele era amigo de um amigo, um cara sorridente que fazia administração em uma universidade particular. Naquele primeiro contato, trocamos só um cumprimento rápido. Ele comentou que tinha um tio alemão, mas não foi além, e eu achei legal o fato de ele saber falar pelo menos "Oi, tudo bem?" em alemão. Parecia sinceramente curioso sobre mim. Algumas semanas depois, em uma sexta-feira à noite, voltei ao varanda com a Bia. Estávamos animadas porque ia rolar uma dupla sertaneja, e por mais que eu estranhasse o ritmo no começo, já tinha me acostumado a cantar junto. Enquanto esperávamos os petiscos, notei alguém acenando do outro lado do bar. Era o Leon, que estava com um colega. Ele veio até nossa mesa, brincou dizendo que não imaginava que eu curtia sertanejo e perguntou se podia se juntar a nós. Aceitei e ele me apresentou o amigo, um rapaz calado chamado Arthur. Logo a conversa fluiu. O Leon dizia que queria aprender mais sobre a Alemanha e eu perguntava das experiências dele no Brasil. A noite seguiu tranquila e a Bia percebeu que eu e o Leon parecíamos nos dar bem. Na hora de ir embora, ele pediu meu contato. Não vi problema algum em dar meu número. Na manhã seguinte, ele já me enviou uma mensagem simpática dizendo que adorou me conhecer. Achei fofo e ao longo da semana trocamos áudios e vídeos curtos até ele me convidar para sair no sábado seguinte. Na época não vi motivo para desconfiar de nada. Eu só estava empolgada por ter alguém para explorar a cidade comigo, além da Bia. Quando chegou o sábado, ele me levou a um lugar que servia comida vegetariana. Foi uma surpresa, porque eu lembrava de ter mencionado que era vegetariana de forma bem casual e não esperava que ele fosse atrás de um restaurante do meu estilo. Ele disse que queria me impressionar e que pesquisou até encontrar algo que combinasse comigo. Naquele momento me senti até lisonjeada. Só que ao voltar para a casa da família anfitriã, notei algo esquisito. Na rua onde ficava o portão automático, havia um carro preto parado do outro lado com os faróis apagados. Não dei muita bola, mas tive a impressão de que alguém me observava. Achei que fosse algum vizinho esperando alguém e segui em frente. Leon foi ganhando minha confiança aos poucos. Numa noite de quarta-feira, ele me convidou para conhecer o apartamento dele, onde morava sozinho, porque a família vivia em outra cidade. Fiquei meio na dúvida, mas a Bia sugeriu que eu enviasse minha localização em tempo real para ela, caso houvesse qualquer problema. Acabei aceitando. O apartamento ficava num prédio simples, mas arrumadinho. Assim que entrei, vi que tudo era organizado demais, parecendo até cenário de revista de decoração. Na parede da sala, quadros em preto e branco com paisagens da Europa, montanhas e castelos. Reconheci um castelo da Baviera, mas fiquei quieta. Ele me ofereceu um suco de frutas e chamou para ajudar a preparar um risoto de cogumelos. Fiquei surpresa com a habilidade dele na cozinha e achei aquilo até bonitinho. Conversamos sobre filmes, viagens, e ele contou que sonhava em conhecer a Alemanha para entender melhor a cultura do tio, que era filho de alemães. Quando terminamos de comer, fui levar a louça até a pia e percebi que ele me olhava de um jeito intenso. Não parecia algo ruim, mas me deixou um pouco desconfortável. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Depois disso, passamos a nos ver pelo menos 2 vezes por semana. Nas redes sociais, o Leon não postava muita coisa. Tinha fotos de viagens, de amigos na praia e poucas legendas. Nada que revelasse onde ele morava ou detalhes mais pessoais. Achei até curioso porque a maioria das pessoas que conheço adora postar tudo o que faz. O tempo foi passando e em um sábado à noite, resolvemos conhecer um bar próximo de uma faculdade particular famosa na região. As repúblicas de estudantes ali costumavam dar festas todo fim de semana. Eu estava animada para ver como era o ambiente universitário brasileiro, que me lembrava um pouco das festas na Alemanha,
só que com outra trilha sonora. Encontramos vários conhecidos, mas notei que o Leon não curtia muito socializar. Ele ficou mais no canto, só olhando para mim. Foi ali que comecei a sentir um desconforto de verdade. Ele estava um pouco bêbado e começou a falar sobre o quanto amava mulheres alemãs e achava fascinante a ideia de casar com alguém de fora. Disse que eu era perfeita para construir uma família porque cuidava de criança e, na cabeça dele, alemães são mais organizados e responsáveis. Eu ri meio sem jeito, mas por dentro fiquei pensativa. Tive a sensação de que ele me enxergava mais como um ideal do que como uma pessoa real. Nos dias seguintes, tentei comentar com a Bia, mas ela falou que às vezes as pessoas dizem bobagem quando bebem, então tentei deixar para lá. Mesmo assim, fui notando que ele sabia de detalhes da minha vida que eu não lembrava de ter contado. Um exemplo. Numa quinta-feira de manhã, ele me ligou perguntando se eu estava melhor da dor de cabeça. Fiquei confusa. Não contei a ninguém que minha enxaqueca tinha voltado na madrugada anterior. Será que eu tinha postado algo? Não postei. Quando perguntei, ele deu uma desculpa estranha, dizendo que eu tinha comentado por mensagem, mas eu não me lembrava disso. Um dia estávamos na casa dele e ele largou o celular na mesa. Notei que a senha dele era bem simples e um estalo de desconfiança me fez pegar o aparelho. Sabe quando o estômago revira de tanta ansiedade? Abri a galeria de fotos e vi uma pasta chamada Sonhos. Lá dentro, havia várias capturas de tela do meu Instagram, inclusive de publicações bem antigas. Tinha prints de stories que só ficaram disponíveis por 24 horas. Comecei a ficar nervosa. Mas o pior de tudo foi descobrir fotos minhas tiradas de longe, em lugares onde eu nem sabia que ele estivesse. Por exemplo, eu com a Bia em um parque, sem sinal dele, mas tinha uma foto minha com zoom e data anotada. Fechei a galeria e devolvi o celular no mesmo lugar, inventando uma desculpa para ir embora. No caminho, eu tremia. Mal consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando em como contar isso para a família anfitriã. O que eu diria? Meu namorado anda me vigiando? Então decidi ver se ele tinha alguma permissão estranha no meu Instagram. Não achei nada, mas coloquei minha conta no modo privado e apaguei fotos antigas. Precisava me sentir mais segura, mas não sabia direito como reagir. Nos 2 dias seguintes, o Leon continuou mandando mensagens de bom dia, tarde e noite, perguntando onde eu estava. Dizia que podia me buscar na escola da menina, que tinha pensado em me fazer uma surpresa. Respondi de forma neutra, dizendo que estava ocupada e que precisávamos conversar. Combinei de encontrá-lo em uma cafeteria perto de onde eu trabalhava. Quando cheguei, ele já estava lá com um suco de laranja na mão e um sorriso que me deixava ainda mais nervosa. Sentei e fui direta. Leon, tá tudo bem com você? Porque eu não tô me sentindo confortável. Parece que você sabe de coisas da minha vida que eu nunca te contei. Ele fingiu não entender. Que tipo de coisa? Você sabia da minha dor de cabeça, sabia onde eu estava em momentos em que não falei nada. E eu vi umas fotos estranhas no seu celular. Fotos minhas. Na hora ele ficou sério, respirou fundo e soltou. Você mexeu no meu celular? Confirmei, tentando manter a calma. Desculpa, mas eu precisava saber. Aquilo é estranho, não acha? Você não tinha o direito de fuçar minhas coisas. Eu gosto de você, só queria te conhecer melhor. Achei que ia me compreender. Compreender o quê? Que você me seguiu e tirou fotos sem eu saber? Ele ficou em silêncio, se levantou, deixou um dinheiro em cima da mesa e foi embora, me largando ali com uma mistura de raiva e pavor. Ele não gritou nem fez cena, mas o jeito como saiu me deixou ainda mais aflita. Naquela noite mandei uma mensagem dizendo que precisávamos de um tempo. Ele visualizou e não respondeu nada. Tentei seguir minha rotina, mas ficava olhando por cima do ombro a todo instante, esperando que ele aparecesse. Para piorar, na noite seguinte, por volta das 23 horas, recebi várias ligações de um número desconhecido. Quando atendi, só ouvi uma respiração baixa, ninguém falava nada. Desliguei na mesma hora. No dia seguinte, perto do final da tarde, vi o mesmo carro preto estacionado do outro lado da rua onde eu morava. Era um automóvel sem película nos vidros, mas não conseguia enxergar quem dirigia. Quando me aproximei, ele saiu devagar. Não vou mentir, foi assustador.
Eu estava ficando paranoica ou realmente tinha alguém me seguindo? Contei para Bia e ela insistiu que eu fosse à delegacia. Contei à família anfitriã também, sem detalhes íntimos, mas dizendo que alguém podia estar me perseguindo. Eles se preocuparam e se ofereceram para me acompanhar até a polícia, mas naquela semana eu não tinha provas sólidas. Era minha palavra contra a dele. Pensei em juntar prints, mas o Leon tinha me bloqueado e sumido das redes. E eu não tinha registrado o que vi no celular dele em foto ou vídeo. Me sentia sem saída. Nos dias seguintes, continuei recebendo mensagens de números desconhecidos. Algumas pediam para eu retornar a ligação, outras diziam, só quero conversar. Eu bloqueava cada uma e evitava andar sozinha. A Bia passou a me acompanhar sempre que possível. Mesmo assim, às vezes eu achava que via um rosto familiar me seguindo no mercado, ou um vulto em alguma esquina. Meu coração disparava e meus pensamentos ficavam cada vez mais confusos. Até que algo bem pior aconteceu. Cheguei em casa certo dia e encontrei um envelope sem remetente enfiado no portão. Lá dentro, tinha uma foto minha sentada em um restaurante com a Bia, claramente tirada do lado de fora através da vidraça. Não havia nenhum bilhete, mas aquilo já foi suficiente para me deixar em pânico. Me tranquei no quarto e chamei a Bia, que veio correndo. Nós fotografamos o envelope e a foto, para termos uma evidência. Aquilo foi o fim da linha para mim. No dia seguinte, peguei tudo o que tinha e fui à delegacia acompanhada do pai anfitrião. Os policiais levaram o relato a sério, mas explicaram que seria complicado provar que era o Leon, já que não tinha digital no envelope nem nada que ligasse diretamente a ele. Mesmo assim, registrei a ocorrência. Saí de lá um pouco mais tranquila por ter feito algo, mas ainda morrendo de medo. Meu intercâmbio terminaria em cerca de 3 meses e meus pais na Alemanha já estavam loucos para me ver de volta. Eu gostava de muitas coisas no Brasil, então pensar em ir embora me deixava dividida. Ao mesmo tempo, a situação ficou insuportável. Viver com medo, olhando para os lados sem parar, era exaustivo. Desde então, o Leon não voltou a me procurar diretamente, mas às vezes ainda vejo aquele carro preto passando pela rua. Não sei se é ele ou não, mas sempre penso que a qualquer hora posso abrir a porta e dar de cara com ele. Já dormi várias noites com a luz ligada, segurando o celular, pronta para ligar para a polícia ou para Bia. A família anfitriã instalou uma câmera de segurança no portão para tentar flagrar qualquer pessoa estranha. Mas até agora nada apareceu nas imagens. O pior é essa incerteza. Não sei do que ele é capaz nem onde ele está. Não sei se um dia ele vai resolver bater na minha porta ou se vai simplesmente desistir. Essa dúvida me atormenta. Tem dia que consigo seguir a vida e focar no trabalho, mas em outros fico com uma angústia absurda, pulando a cada barulho na rua. E mesmo a ideia de voltar para a Alemanha não me tranquiliza tanto, porque imagino que ele possa descobrir meu endereço e me achar no futuro. Por enquanto, continuo trabalhando, tentando cuidar ao máximo dos meus dados pessoais e sempre dando um jeito de não ficar sozinha em lugares isolados. Aprendi, do pior jeito, que a privacidade é um tesouro, principalmente quando alguém decide se aproximar sem limites. Tudo o que eu quero é que esse pesadelo acabe e que eu recupere a paz de quando cheguei aqui. Pode parecer exagero, mas qualquer notificação no celular me faz lembrar que existe alguém lá fora que, um dia, disse querer entender minha cultura e agora, ao que tudo indica, quer me possuir de alguma forma. Só me resta torcer para a polícia descobrir alguma prova concreta ou para o Leon simplesmente largar mão. Até lá, evito fazer sempre o mesmo trajeto, vario meus horários e observo as câmeras que instalaram. Não quero me tornar prisioneira do medo, mas também não posso agir como se nada estivesse acontecendo. Se tem algo que aprendi, é que nem todo sorriso amigável significa segurança. Às vezes, o perigo vem justamente de quem parece acolhedor à primeira vista. Boa noite, Dom. Há alguns meses aceitei o turno da madrugada em um posto de gasolina simples, bem na beira de uma rodovia pouco movimentada. Fiz isso para juntar dinheiro rápido, já que ofereciam um adicional noturno. O lugar ficava afastado do centro,
cercado por vegetação em todas as direções. E depois de certo horário, aparecia pouquíssima gente para abastecer. A loja de conveniência era pequena, com algumas bebidas, lanches, chicletes e salgadinhos nas prateleiras, que eu costumava organizar para passar o tempo. A rotina basicamente se resumia a limpar o balcão, repor produtos, ficar de olho no relógio de 10 em 10 minutos e, de vez em quando, atender um viajante cansado. Até aquela noite, eu achava que o maior risco seria pegar uma gripe por causa do vento gelado. Lembro de tudo nos mínimos detalhes. Já passava das 2:30 da manhã e o silêncio era tão grande que eu ouvia meus próprios passos ecoando no piso de cerâmica. As pálpebras pesavam de cansaço, mas eu me negava a cochilar. Foi por essa hora que decidi dar uma volta rápida lá fora, perto das bombas de combustível, só para esticar as pernas. O ar frio me despertou na mesma hora. Olhei ao redor e vi o letreiro luminoso do posto piscando, como se a energia estivesse instável, soltando uma claridade meio fraca nas bombas vazias. A escuridão da estrada se misturava às árvores, e tudo estava calmo de um jeito incômodo. Parecia o cenário perfeito para meus devaneios, e infelizmente para algo bem pior. Eu já ia voltar para dentro quando, pelo canto do olho, percebi um movimento perto de uma bomba mais distante. Virei a cabeça de supetão e enxerguei um homem parado, com um capuz vermelho, mãos enfiadas nos bolsos me encarando. Ele não estava perto de nenhum carro, nem parecia querer ir à conveniência. Só estava ali, parado. Era muito estranho, porque eu tinha varrido o local com os olhos antes e não tinha visto mais ninguém. Voltei para a loja tentando não demonstrar o susto. Costumo pensar que nossa intuição dificilmente falha, e alguma coisa me dizia que a presença dele não era apenas esquisita, era preocupante. Fiquei atrás do balcão, fingi conferir alguns produtos, mas, quando arrisquei dar uma olhada pela porta de vidro, vi o homem se mexendo como se estivesse impaciente, girando o corpo sem parar. Alguns minutos se arrastaram e nada de aparecer algum carro na estrada. Foi então que ele entrou de repente, como se tivesse decidido falar comigo. Andou rápido até o balcão, mas continuou com o rosto quase todo coberto pelo capuz. Por um instante, o único barulho era o zumbido do refrigerador de bebidas. Meu carro pifou ali na frente. Sabe quando o motor simplesmente apaga e não liga mais? Ele disse tudo meio sem pausa, com a voz um pouco ofegante. Preciso de um cabo para dar partida, ou um pouco de gasolina. Qualquer coisa que me ajude a chegar até a próxima cidade. Alguma coisa ali não encaixava. Eu não tinha visto nenhum carro parado no acostamento quando saí para tomar ar. Mas antes de acusá-lo de mentira, tentei manter a calma. O senhor quer que eu chame um guincho? De vez em quando eles passam por aqui. Ele balançou a cabeça, negando com firmeza. Não, só preciso de uma lanterna, talvez de uma ajuda para checar o motor. O jeito dele falar me deixava com a pulga atrás da orelha. Parecia tudo ensaiado, como se estivesse testando minhas reações. Mesmo assim, tentei ser solícita. Pode me mostrar onde está o carro? Perguntei, indicando a porta. Ele virou rápido para apontar algo nos monitores de segurança atrás de mim. Quando olhei para a tela, vi mesmo um carro parado um pouco longe, com os faróis desligados no acostamento. Naquele instante, reparei algo se mexendo perto do para-choque traseiro como se fosse outra pessoa agachada. O capuz do homem se moveu levemente, como se ele também conferisse a imagem, mas ele não pareceu surpreso. Aquilo já bastou para me deixar em pânico por dentro. Minha voz quase não saiu. Certo, vou pegar o telefone aqui atrás para falar com meu chefe e ver o que posso fazer. Dei um passo para trás, saindo do alcance direto dele, e apertei o botão de alarme silencioso que ficava embaixo do balcão. O que eu não imaginava era que, naquela noite, o alarme estava configurado para soar assim que fosse acionado. Em poucos segundos, um barulho insuportável tomou conta da loja, reverberando até lá fora. Eu me preparei para o pior, algum tipo de ataque, talvez. Mas a reação dele foi ainda mais perturbadora. Ele simplesmente relaxou os ombros, levantou um pouco o rosto e sorriu. Não parecia um sorriso de quem está nervoso, mas algo lento, como se achasse tudo aquilo divertido. Fiquei paralisada, sem saber se corria ou tentava me proteger.
Antes que eu fizesse qualquer coisa, ele deu um passo para trás e disparou em direção à porta. Num movimento só, abriu-a e sumiu na escuridão, correndo rumo à vegetação. Corri até o monitor de segurança a tempo de vê-lo se juntar a outra pessoa. Os dois entraram no meio do mato, ignorando por completo o carro que supostamente estava quebrado. Por pouco não desmoronei de medo, mas mantive a cabeça no lugar e liguei para a polícia com meu celular particular. Aquele alarme alto já denunciava que algo sério estava rolando, mas eu precisava de reforço urgente. Os minutos até a viatura aparecer foram os mais longos da minha vida. Tranquei as portas do posto e tentei me acalmar, mesmo com o coração disparado e o barulho do alarme martelando nos ouvidos. Quando os policiais chegaram, eles finalmente desligaram o alarme. Analisaram as imagens, foram até o carro parado e viram que não tinha nada lá dentro. Só algumas marcas sugerindo que mais alguém esteve no banco de trás com a porta aberta. Parecia tudo planejado. Descobriram também que a placa pertencia a um veículo roubado havia cerca de uma semana, numa cidade bem distante. Depois de pegar meu depoimento, levaram o carro para o pátio. Pelo que fiquei sabendo, ninguém apareceu para reclamar nem surgiu qualquer registro de desaparecido ou crime. Foi como se tivessem escolhido aquele posto de propósito para tentar alguma emboscada, talvez um assalto ou coisa pior, e depois sumido no ar. Ainda tremendo, me sentei num banquinho ao lado do balcão, encarando o ponto exato onde aquele homem esteve. Desde então, nunca mais fiz plantão de madrugada. Por mais que eu tente pensar de forma racional e me convencer de que foi um episódio isolado, aquele sorriso final ainda me tira o sono. A ideia de que tudo foi calculado me dá um nó no estômago. É como se a rotina num posto de gasolina fosse sempre monótona, até o perigo surgir onde menos se espera. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.